Boa noite, sejam bem-vindos ao Tela Universitária. Eu sou Mariana Carrilho e mostro a vocês tudo o que acontece na USCS, a Universidade Municipal de São Caetano do Sul. Conheça agora os destaques de hoje. As dívidas caducam depois de um determinado período? Confira no quadro Seu Bolso. Como o analfabetismo funcional influencia no dia a dia dos brasileiros? Será esse um problema emergente? Aprenda em entrevista com a professora Ana Silvia Aparício. Continuem com a gente, o Tela Universitário está começando. Embora muitos tenham ensino superior completo ou até ocupem cargos executivos em empresas, a última pesquisa do IBOPE mostrou que o analfabetismo funcional atinge 38% da população. Para explicar os motivos e desdobramentos do analfabetismo funcional no Brasil, o Tela Universitária recebe a professora Ana Silvia Aparício, doutora em Linguística Aplicada e professora do curso de Pedagogia da USCS. Boa noite, professora. Oi, boa noite. Professora, explica um pouco para a gente o que é o analfabetismo funcional. Na verdade, o analfabetismo funcional, esse termo, né, ele vem sofrendo diferentes definições ao longo aí dos últimos anos, né? A primeira vez, na década de 58, né, a Unesco, ela sempre em oposição ao conceito de alfabetismo funcional, né? A Unesco definia como sendo alfabetizado a pessoa que era capaz de ler e escrever um simples enunciado relacionado à sua vida social, né? Cotidiana. Mas com o passar do tempo, né, em função das demandas da própria sociedade, né, com o avanço das tecnologias, né, a própria Unesco passou a orientar os países interessados em identificar, medir, né, os níveis de alfabetismo ou analfabetismo. Ela sugere, então, que o analfabetismo funcional, né, seja considerado a condição de uma pessoa que, mesmo sabendo ler ou escrever, ela é incapaz de fazer a interpretação de um texto, de um gráfico, por exemplo, de fazer inferências a partir da leitura de uma notícia de jornal, né? Então, quer dizer, passa a ter um outro sentido essa terminologia analfabetismo funcional. E existem formas de medir analfabetismo funcional? Olha, essa também é uma questão que é muito relativa, né? Depende daquilo que cada país exige como habilidades de leitura e escrita da sua população. Então, a própria Unesco, ela acaba orientando, né, assim, os países. No início era assim, era considerado, isso no início, eu digo, antes da década de 80, dos anos 90, mais ou menos, né? Quando se fazia um levantamento para identificar os índices de alfabetismo ou analfabetismo, se perguntava para a própria pessoa, nos censos, né, que se fazia, se perguntava para a própria pessoa e era a própria pessoa que se se definia. Você é capaz, né, o que você é capaz de ler e escrever, né? Então eram as respostas, sim, eu leio, eu escrevo uma frase, escrevo o meu nome e tal. Então essa era a forma de identificar. Mas depois, né, isso já final dos anos 80, anos 90, a própria Unesco sugere que uma das formas de identificar o alfabetismo ou analfabetismo, né, seria a quantidade de séries, né, escolares concluídas pelas pessoas. Então, aí cada país, tendo em função o seu nível de exigência, né, das capacidades de leitura e daquilo que ele considera como sendo, né, habilidades
de uso efetivo da leitura e da escrita, acabou definindo esse número de séries, por exemplo. Então, países mais desenvolvidos decidiram que o critério a ser utilizado era ter 8 ou 9 anos de escolaridade. Países menos desenvolvidos, inclusive o Brasil, adotaram que seria considerado alfabetizado, né, o alfabetizado funcional, né, aquele que tem mais de 4 anos de escolaridade. E isso, então, quer dizer, já até bem pouco tempo, no censo de 2000 aqui no Brasil, então, quer dizer, todos aquelas pessoas que tinham menos de 4 anos de escolaridade eram consideradas analfabetas funcionais, né? E, professora, como que é a situação aqui no Brasil? Existem dados que mostrem o quanto os alfabetizados são, de fato, analfabetos funcionais? Usando aquele critério que eu disse, que é o da escolaridade, 27% da população brasileira foi considerada analfabeta funcional. Porque 27% tinham, né, menos de 4 anos de escolaridade. Agora, né, a pergunta que exatamente é essa, que não só o Brasil, né, e mais países também bem mais desenvolvidos da Europa ou da América do Norte, passaram também a questionar esse critério, né, para medir o índice de analfabetismo ou alfabetismo, o critério relacionado ao número de séries cursadas, né? Por quê? Quem é que garante, né, que uma pessoa que tenha cursado 7 ou 8 séries, como no caso dos países mais desenvolvidos, ou mesmo no Brasil, né? Quem garante que quem tenha cursado mais de 4, né, saiam, né, daquela condição do analfabeto funcional, né? Então, quer dizer, esse critério do número de escolaridade não é o suficiente, porque a gente tem claras evidências de que, às vezes, até pessoas que têm o nível universitário, né, mas que têm dificuldades até de interpretação, de situações da vida social que demanda habilidade de leitura e escrita. Então, não só o Brasil, como vários outros países, têm lançado mão de outras formas, né, de medir essas habilidades, como sistemas de avaliação do próprio ensino, né? Aqui no Brasil a gente tem a Prova Brasil, cada estado também tem a sua forma de fazer a avaliação do ensino. Aqui no estado de São Paulo nós temos o SARESP, né? Cujos índices também não têm sido nada animadores, né? Nada promissores, porque até o PISA, que é uma avaliação internacional, né, de que vários países participam, que tenta avaliar as habilidades de leitura, né? O último, em 2006, resultado do PISA, por exemplo, ele mostrou que um aluno que está no primeiro ano do ensino médio no Brasil, ele tem as mesmas habilidades de leitura de um aluno que está na 5ª série na Finlândia, né? Então, quer dizer, esses outros índices também que avaliam as capacidades de leitura e escrita aqui no Brasil não têm sido promissores, não.